Oi, pessoal do canal, tudo bem? E o bate-papo de hoje é com a Duo de Cima. Tudo bem, Maurício? Tudo bem? Tudo bem, Cirilo? Tudo bem. Então, antes de começar, vamos entender um pouquinho de vocês. Como motivou o nome da banda de vocês? O que motivou? A ideia foi do Cirilo, né? Inicialmente, como os dois cantam, e houve uma união então de dois músicos para fazer um trabalho conjunto, né? Então a gente disse, ó, Maurício, é um duo, né? Cima é de cima da serra, de cima da serra, e Si é de Cirilo e Ma é de Maurício. Bem interessante. Então, como é que aconteceu tudo isso? A gente já se conhecia, né, de vista inicialmente. Já. O Cirilo é de uma outra geração, digamos assim. Ele meio que observou a minha geração aparecendo na música aqui em Canela, né? Depois eu conheci o Cirilo fiz algumas aulas de técnica vocal com o Cirilo, porque ele era professor de técnica, regente de coral, né? Então eu acabei fazendo umas aulas com ele. Depois a gente se encontrou novamente quando ele foi fazer um trabalho comigo como músico substituto, né? Isso. O substituto que depois se tornou Mas permanente. nós já tínhamos o contato pelo show, né? O show do sonho aqui, O Christmas in Concert. Isso. Antes a gente já fazia o Christmas in Concert, então junto. Começamos a nos conhecer assim. O Cirilo era músico do Christmas in Concert, eu era crooner, né, vocalista. Isso. E o Cirilo, inclusive, foi arranjador, né, do espetáculo. Uhum. Então a gente já foi se conhecendo um pouquinho mais. Depois tivemos essa oportunidade de tocarmos juntos num hotel, né? Num hotel lá de Cambará do Sul. Isso. E a gente fazia longas viagens para tocar nesse hotel. E assim, era um trabalho sem ensaio, né? Como sempre foi. A partir daí se tornou o duo, né? Um duo que se reúne para tocar sem ensaio. Né? A princípio parece assim estranho e parece, pô, então não é um trabalho muito bem feito, muito bem executado, mas na verdade a afinidade foi tão grande, né, que a gente tocava nesse hotel e lá onde era basicamente a gente procurava tocar MPB, esse tipo de som mais palatável, né, para os turistas, para os clientes do hotel. Mas aos poucos a gente foi introduzindo mais e mais repertório internacional, né? Mas era sempre assim, a gente queria tocar uma coisa para visar aquele público, e aí o que a gente tocava que era fora daquilo, a galera sempre aplaudiria, sabe? Sempre tinha uma boa recepção, assim, né? Com isso, né? Com as músicas que depois gerou os nossos sons, né? O nosso repertório ficou basicamente buscando as nossas inspirações no rock, né? Uhum. E a gente começou a perceber que a gente tinha muita coisa em comum, muitos sons que a gente igualmente curtia, a nossa formação era muito parecida, né? E o repertório surgia de maneira muito espontânea, né? Era algo tipo assim, Maurício, tu já alguma vez cantou essa música aqui do Queen? Olha, nunca cantei, mas sempre quis cantar essa música. Daí procurava na internet a letra e já tocava, fluía. Já fluía. Atendia pedidos também, né? E muitas vezes a gente tocava coisas que a gente realmente curtia, sem pensar se o público ia gostar ou não. E sempre tivemos uma boa receptividade também, né? Então isso foi nos mostrando o caminho. Então as esposas, as respectivas esposas também sempre deram muito apoio. E numa das noites lá, a esposa do Cirilo, que
acho que não era tua esposa ainda, né? Vocês namoravam na época. Isso. Ela disse, mas por que você não faz um trabalho junto? Eu disse, a gente está fazendo um trabalho junto. Não, mas por que vocês não tocam sempre juntos? E então eu disse, faz muito sentido, porque... Né, então a gente começou a buscar outros lugares para tocar. Ficamos bem focados no repertório internacional. Tanto que depois, quando a gente foi gravar alguma coisa para divulgação, a primeira ideia foi, vamos gravar um repertório internacional. E nesse repertório aí, Maurício e Cirilo, eu queria que vocês colocassem uma música aí de vocês, para que a gente pudesse conversar sobre ela. As nossas canções, elas são com letra em inglês, né? As músicas autorais, mas não necessariamente elas têm alguma relação direta com as canções que a gente executa, né? A gente executa um repertório bem vasto ali dos anos 60 até os anos 2000, né? Então é bem variado, mas é muito mais repertório antigo, né, do que atualidades, né? Então, desde Beatles, Stones, Whitesnake, Elton John, então rock mais pesado, rock mais leve. Isso tudo varia muito do ambiente onde a gente está, né, onde a gente está tocando. Bowie. David Bowie. Mas daí, dentro do som de vocês, da criação de vocês, até eu tava olhando alguma coisa, né? Maurício compartilhou comigo, pra quem tá olhando aí, percebo de onde que ela tirou isso. Mas vocês estão mais pro rock progressivo, algumas músicas, outras músicas com outra pegada, né? Isso. Então vocês estão mesclando sons que vocês curtem, Isso. né? Pelo que eu entendi, e que as pessoas também vão curtir, mas dando uma roupagem, posso dizer assim, de vocês, né? Tanto de letra quanto de produção de música, né? É muito difícil determinar, mas todas as nossas influências eu acho que estão ali, né, Cirilo? De uma forma ou de outra. Eu não consigo ver o nosso som como nada que eu já tenha ouvido, mas ao mesmo tempo tem vários elementos ali que lembram muitas coisas que a gente curte realmente, né? Quando a gente começou a ideia de compor, né, eu falei pro Cirilo, com essas palavras mais ou menos, Cirilo, acho que a gente tinha que partir para alguma coisa tipo um rock emocional. Eu falei emocional. Eu disse, mas não não a música emo dos anos 90, né, brasileira, música emo. Não. Um rock emocional, com conteúdo, com uma letra que toque as pessoas, né? Que transmita uma mensagem, né? Então ali a gente começou a conversar sobre isso e o Cirilo lembrou de não sei se dá para dizer se é um movimento dos anos 80 ou digamos assim, uma etiqueta musical dos anos 80 que é o... Acabou sendo mais um rótulo, né? O rock orientado para adultos, né? Que se chamava ali nos anos 80, que eram bandas mais bandas de rock progressivo, de um som menos palatável, assim, que ali nos anos 80 trabalharam uma música mais direta, músicas mais curtas e tal, mas mantendo toda aquela qualidade do rock progressivo e do rock mais pesado também. Tendo uma letra, um contexto, que aí não dá para fazer uma comparação com as músicas atuais, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito, mas tendo um contexto. E eu escutei as músicas de vocês, que o pessoal eles vão lançar, né, pessoal? Em primeira mão. Em primeira mão aqui no canal. Deixe os comentários em primeira mão aqui. E todas elas remetem coisas diferentes. Eu queria que vocês cantassem uma delas pra gente poder mostrar pro pessoal que tá nos assistindo o que eu tô querendo dizer, para que eles possam eles mesmos sentir o que eu senti ouvindo o som de vocês. É claro que você ouviu as gravações já definitivas em primeira mão, né? Que não foram lançadas ainda, mas talvez quando no lançamento desse vídeo elas já estejam lançadas em todas as plataformas de streaming. É um pouquinho diferente a experiência, né? Sim. De ver a gente tocando ela acústica ou você ouvir ela com todo o instrumental que a gente quis, né? Apesar de ser um duo, a gente quis utilizar todas essas ferramentas, as ferramentas humanas, inclusive, que a gente pensou para compor aquele som, né? Mas, naturalmente, essas canções elas surgem no formato acústico e surgiram
Algumas já tinham letra e já tinham estrutura antes da pandemia, mas nós vamos mostrar para vocês agora uma música que surgiu na pandemia, né? Com o advento da pandemia, e foi o nosso estupim, o nosso start, que é uma canção que fala um pouco sobre depressão, mas também sobre a necessidade de uma mão amiga para ajudar as pessoas que estão nessa dificuldade. Então foi muito inspirada na situação da pandemia e em situações que a gente pôde vivenciar, né, com pessoas próximas. E foi um início inspirado, né? A gente trabalhou ela toda à distância. Na verdade, o duo sempre trabalhou mais à distância, né? Sem muito ensaio, mas também trocando muita ideia pelo WhatsApp, fazendo umas reuniõezinhas ali, gravando o violão aqui, mandando e depois gravando a voz em cima, né? Então foi assim que surgiu. O nome da canção é Time to Rise, então ela fala sobre isso, o momento de ascender, o momento de se reerguer, né? Uhum. This time you're gonna seize your perception and trust better days are to come. It's not time to dig deep your emotions and cry for you couldn't go on. These days you get reserved and you think, just where are my friends and my faith? But deep down in your heart you always knew that you could give your best again. Then I won't give up on you, I won't let you fall. This is your time to rise. Then I won't give up on you, I won't let you fall. This is your time to rise. This time you won't believe in your wisdom, but know there's a wise man inside. Your tears are rolling deep in the ocean, the blues running down your eyes. Please come and take my hand, you can make it. Put light on the faith in your life, the power of our minds. You'll be changing this dark road into one best way to ride. Then I won't give up on you, I won't let you fall. This is your time to rise. Then I won't give up on you, I won't let you fall. This is your time to rise. Come and sing a pretty song, something about love, joy, and prayer. We'll grow up together to make this world a better place someday. Then I won't give up on you, I won't let you fall. This is your time to rise. Then I won't give up on you, I won't let you fall. This is your time to rise. Then I won't give up on you, I won't let you fall. This is your time to rise. Then I won't give up on you, I won't let you fall. This is your time to rise. It's your time to rise. Yeah, yeah.
time to rise. Isso aí, pessoal, aí para vocês que estão assistindo o canal, vou deixar depois aqui nos comentários desse vídeo o link para vocês, né, para vocês disponibilizarem em primeira mão aqui no canal. Tô muito feliz por vocês estarem colocando isso em primeira mão aqui no canal. E falando de Times to Rise, né, vocês compuseram essa música juntos também. Como é que foi essa criação desta música? Bom, na verdade, até então, né, a célula das músicas, ou digamos assim, a parte principal das músicas vem sempre do Cirilo, né, que não preciso dizer que é um excelente compositor, arranjador. Uma coisa que a gente não mencionou é que a gente teve umas parcerias também nos festivais, né? Festival de Gramado, a gente teve o primeiro lugar, né? Fomos agraciados com o primeiro lugar com a música do Cirilo no Festival de Gramado, a música Busca. A célula principal da música já veio do Cirilo, né? Veio mais ou menos a estrutura, a melodia e nessa música também grande parte a letra, né? Eu fiz uma parte da letra. Fiz uma parte da letra. Assim. A gente fez alguns ajustes, né, na questão do inglês, né? Melhorias, mas a grande parte da música já veio do Cirilo, inspirado, né, nessa questão da pandemia, né? E das 3 canções que a gente tem agora, que vamos lançar, né, basicamente elas funcionaram assim, vieram primeiramente do Cirilo, né? Algumas eu trabalhei um pouco mais a letra, um pouco menos, né? E claro, a gente sempre contribui com as ideias de arranjo e tudo mais. Mas no final, vocês são uma dupla, né? Não tem como ser só um, né? Sempre tem um dando pitaco, né? E da onde é que vem, Maurício e Cirilo, essa... Sentei e escrevi, eu sempre tive curiosidade de saber como é que surge isso na cabeça de um cantor, de um compositor, de um poeta. Eu já tive várias experiências, assim, mas a que mais me tá em casas, assim, tocando e aí sai alguma coisa, alguma melodia já vem vindo e aí vem junto já alguma palavra assim que o som já vem, sabe? E aí as coisas vão vindo, sabe? É o jeito que mais pra ti funciona, assim, né? E pra ti, Maurício? Para mim já aconteceu de várias formas. A gente sempre fala que tem inspiração na música, né? Mas a inspiração muitas vezes é 10, 20%, né? A maior parte da música é transpiração, né? Então eu já fiz música em sonhos, dormindo, sonhando, e sonhei que veio a melodia, né, que eu estava tocando e tal, e veio a melodia e uma parte da letra, e daí eu acordei e fui escrever, e peguei o violão e fui achando os acordes, né? Então acontece isso. O Cirilo já me mencionou também que muitas vezes ele compõe sem ter o instrumento também, né? Sim. Já vem na cabeça a melodia, ele já tem a ideia da música até que surge a oportunidade de sentar, pegar o violão e daí transpor aquelas ideias para o violão. Ela já está ali, mas só colocar. Ela já vai nascendo, né, espontaneamente, mas a gente tem que dar aquele empurrãozinho, né? Então, espontaneamente, eu quero que vocês me toquem a próxima música aí para o pessoal. Podemos. Sem pressão nenhuma, né? Sem pressão nenhuma. Agora eu quero a próxima música, olha aí, pessoal. Bom, eu não sei qual poderia ser a próxima, Cirilo. Eu acho que a Free Again. A Free Again, que foi a segunda canção que foi composta, né? Que a gente pode falar de Free Again, fala muito do recomeço, né? Ela vem muito na esteira de Time to Rise, né? Com aquela... é quase como uma continuação de Time to Rise. Isso. Você se reergue, então você recomeça de diferentes formas, né? Acho que a gente pode interpretar de diferentes formas.
A canção tem muitos momentos dela que ela fala a alguma pessoa como um conselho ou um aconselhamento ou algo assim, e tem momentos que a música fala no nós, né? Fala da união, do recomeço juntos, né? Então, que eu acho que é bem interessante, que eu acho que faz parte do ciclo da vida de qualquer pessoa, né? Então, é uma espécie de reavaliação, né? E a canção fala que a gente vai conseguir dar a volta, vai conseguir reiniciar esse ciclo bem se a gente não repetir os erros do passado, né? Exatamente. Então, eu acho que ela... Uma chamada. Não. Eu acho que ela fala muito de nós mesmos, né? A gente não tem a pretensão de dar uma receita de bolo para ninguém, né? Mas falar um pouco da nossa experiência, né? Uhum. Eu acho que muitas vezes a letra começa com Cirilo, mas no que a gente vai trabalhando a letra melhor, eu acabo também me apropriando e a gente acaba colocando as nossas experiências unidas, né? E acaba reconhecendo que não é diferente da vida de ninguém, né? Eu acho que os ciclos são parte da vida de qualquer pessoa. E eu acho que é basicamente disso que fala a música Free Again. Isso. Uma coisa como já falou o Maurício, as duas músicas elas vêm de uma mesma ideia, só que a I'm to Rise ela vem sobre o momento de uma que muito vem do nosso, né, emocional, né, e a Free Again ela coloca reerguer e agora qual é o caminho que eu vou, né, Trilhar assim, né? É isso mais ou menos, né? Tem muito que dá para interpretar, mas claro, é legal deixar a livre interpretação. Isso é o legal da música, né? Que as pessoas fazem múltiplas interpretações. Existe, claro, a gente muitas vezes pensou na dificuldade que poderia ser para o público brasileiro, né? Reconhecer essa mensagem que a gente está mandando, uma vez que as letras são em inglês, né? Mas chegou um momento que a gente nós pensamos conosco mesmo, né? Que é indiferente, né? Porque a música já está transmitindo uma emoção, algo mais, né? E hoje em dia as pessoas vão em busca desses significados com muito mais recursos, né? E logicamente a gente pensa também em disponibilizar as traduções e tal, dar uma movimentada no nosso canal mais adiante. De maneira bem feliz a gente está conseguindo e vai conseguir passar essa mensagem não só para o público internacional, de diversas formas, uma vez que nós temos a contribuição de várias pessoas envolvidas no projeto, inclusive artistas plásticos, né? Porque bom, como as músicas elas têm a ver uma com a outra, a gente tinha muita dúvida se ia lançar elas em EP ou em singles, né? Então acabou que a gente teve a felicidade de ter os nossos singles agraciados com as obras de arte da uma artista brasileira, Vanessa Paz, que está expondo nada mais nada menos os seus quadros do que no Museu do Louvre em Paris, né? Então a gente teve a alegria de conseguir essa parceria através do nosso amigo Charles da Force, conseguir com que ela topasse a ideia, né, de fazer a arte dos nossos singles. Então ela fez 3 obras de arte inspiradas nas canções, né? Então ela simplesmente escutou as canções e enquanto escutava as canções ela foi pintando segundo a inspiração dela. A gente tinha várias ideias mirabolantes de capas para os nossos singles, que hoje é muito importante, né, nos meios. Tu vai no Spotify lá e escutar uma música, você quer ver a arte, embora ela esteja menor do que a capa de um vinil, né? Mas você quer ver aquela arte ali e você reconhece muitas vezes a canção através da capa, né?
Então, hoje em dia, a gente não tem mais a capa de um EP ou de um álbum, né? A gente tem a capa, muitas vezes, do single, da própria música. Então, a gente teve essa felicidade. São 3 obras de arte maravilhosas, né? Ela tem um estilo neo-expressionista. A gente tinha ideias outras, às vezes, de capas, e até que a gente chegou à conclusão, conhecendo a obra dela, a gente chegou à conclusão, vamos deixar com que ela se inspire e faça a arte dela, né? E fomos muito felizes. Temos ali 3 obras de arte emoldurando, digamos assim, as nossas composições. As nossas músicas. Então, que bacana, veio para fechar ali, somar o trabalho de vocês. E essa é mais uma... Quer dizer, ela fez a interpretação dela das nossas canções, e o público que vai se deparar com essas obras de arte, ele vai poder contar com essa interpretação dela para construir a própria interpretação. Então, acho que... eu sempre digo para o Cirilo que a gente teve muita sorte, né, desde o estúdio, o nosso selo Jardim Elétrico, que topou esse projeto, encarar esse projeto com a gente, todas as pessoas envolvidas, os músicos que estão trabalhando com a gente, assim, para colher os frutos depois, né? Então, na bateria, o meu irmão Matheus Perotto, nos teclados, Alex Bessa, na guitarra, Danilo Saul, eu estou esquecendo de mais alguém, no baixo, Sérgio Severo, a equipe do Jardim Elétrico, o Serginho Dieter, que é o comandante do barco, né? E o Marcos Mangoni, que é o técnico de gravação. E que também contribuiu com a bateria de Time to Rise. Isso. Então, assim, a gente não só tem a agradecer, né? O que eu posso chamar de confluência dessas forças, dessas energias aí para construir o trabalho que a gente tem hoje. Que legal, e que então, bastante gente aí trabalhando, né? E que em breve vamos estar disponibilizando a todos, daí a gente disponibiliza também os links aí para vocês curtirem.